Você já se sentiu sobrecarregado pelas preocupações do futuro? As dúvidas e os medos tiram a sua paz e você não sabe como soltar esse peso. É fácil perder a calma quando não temos todas as respostas. Mas hoje, Deus traz para você uma mensagem que pode mudar tudo. Acalme-se, peça minha ajuda e não se preocupe com o amanhã. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como confiar em Deus de todo o nosso coração, soltar a ansiedade e descansar no seu poder. Não é magia, é fé. Quando entregamos nossas cargas, quando deixamos de tentar resolver tudo sozinhos, a paz dele começa a encher nossa vida e tudo começa a se organizar de uma forma que nunca imaginamos. Escreva nos comentários esta declaração poderosa. Senhor, eu me entrego a ti, acalma meu coração e confio no teu cuidado. Vamos começar. Número 1. Não se preocupe com o amanhã. Você já percebeu como, às vezes, nossa mente corre rápido demais para o que pode acontecer amanhã? Repare que Jesus, em Mateus 6, nos lembra que cada dia traz seus próprios desafios e que não vale a pena se afligir com aquilo que nem sequer chegou. Em vez de viver com a ansiedade de um futuro incerto, podemos escolher confiar que Deus cuida de cada detalhe. O convite dele não é para sermos irresponsáveis com nossas obrigações, mas sim para não permitir que a preocupação constante nos consuma. Imagine levantar-se hoje sem o peso dos "e se" que tanto costumam nos angustiar. É como abrir uma janela para deixar o ar fresco entrar. Imediatamente você sente a diferença dentro de si. Às vezes pensamos que, se não nos preocuparmos, talvez as coisas acabem dando errado ou nos peguem de surpresa. Deixe-me te dizer uma verdade. Preocupar-se sem parar não é o mesmo que se preparar. Podemos planejar e trabalhar com disciplina, mas a diferença está em não permitir que o medo do que virá destrua o nosso presente. Quando Jesus diz que cada dia tem seu próprio mal, ele está nos guiando a focar no que realmente podemos resolver agora, confiando que Deus proverá para aquilo que ainda não vemos. Não é encorajador pensar que aquele que criou o universo sabe antecipadamente do que você precisa e já está orquestrando as soluções? Você já se perguntou por que às vezes é tão difícil descansar nessa verdade? Talvez porque esquecemos que Deus é um Pai amoroso, que conhece exatamente nossas lutas e medos. Quando lembramos da sua provisão divina, relaxamos e conseguimos ver sua mão em cada bênção diária. No alimento desta manhã, na casa que nos abriga, ou até mesmo na oportunidade de trabalhar. Confiar não significa cruzar os braços. Significa agir com fé e não deixar que a ansiedade nos paralise. É um exercício diário, um treinamento do coração para olhar para cima e reconhecer que não estamos sozinhos. Viver conscientemente no presente nos permite valorizar o que temos diante de nós. Quando começamos a notar os pequenos presentes de cada dia, percebemos quanto desperdiçamos antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. No momento em que colocamos nossa atenção no agora, surgem oportunidades para crescer, servir e compartilhar aquilo que Deus nos deu. Se passamos tempo demais imaginando o pior que pode acontecer, perdemos a beleza do dia que realmente temos diante dos olhos. Quando a preocupação com o futuro tentar roubar sua paz, pergunte-se: posso fazer algo neste exato momento para mudar essa situação? Se a resposta for não, simplesmente entregue em oração. Diga a Deus o que te inquieta e lembre-se de que Ele deseja que você descanse sob seu cuidado. Reserve alguns minutos para a leitura bíblica ou para a meditação, e você perceberá sua mente se alinhando com a segurança da sua presença. Não é magia, é fé em ação, uma forma real e prática de experimentar a serenidade que vem de confiar no Criador. Planejar não é erro, mas viver aflito sim. Deus não rejeita nossos planos nem nossos objetivos. Pelo contrário, Ele nos incentiva a ser responsáveis e diligentes. Contudo,
Sua mensagem sempre vem acompanhada de um convite ao descanso. Trabalhe sim, mas não carregue ansiedades que somente Ele pode administrar. No fim, o que realmente importa é saber que, apesar de nossas limitações, existe alguém maior sustentando cada aspecto da nossa vida. Então acalme-se, peça sua ajuda e desfrute da paz que vem ao entregar o futuro nas mãos divinas. Você só precisa cuidar do que lhe cabe hoje. Número 2. Fiquem quietos e conheçam o Deus que controla tudo. Às vezes, nos sentimos presos no barulho do mundo, no turbilhão de pensamentos, problemas e preocupações. Parece que tudo ao nosso redor exige uma resposta imediata, uma ação urgente. Mas repare no que diz o Salmo 46. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Não é apenas uma sugestão, é um convite poderoso para parar e reconhecer sua soberania. Não se trata de cruzar os braços, mas de fazer uma pausa intencional, de aquietar nossa mente e nosso coração para perceber sua presença e sua voz. O silêncio interior é um refúgio, mas nem sempre é fácil alcançá-lo. Nossa mente está treinada para antecipar, calcular e resolver. Mas na quietude, nessa pausa deliberada, algo muda. É ali que encontramos Deus de uma forma mais profunda, onde conseguimos perceber sua direção com clareza. Quando o barulho exterior diminui, sua voz se torna mais nítida. Quantas vezes estivemos tão ocupados buscando respostas que nem percebemos que ele já estava falando conosco na calma? Quando tudo ao nosso redor parece incerto, quando o caos e a ansiedade tentam nos dominar, Deus nos convida a fazer algo que parece contraditório: ficar quietos. Mas o que significa realmente ficar quietos? Não é resignação nem rendição. É um ato de confiança radical. É dizer a Deus: tu estás no controle e eu confio em ti. No meio da tempestade, a calma não significa ignorar a realidade, mas enfrentá-la com a certeza de que Ele está conosco. É uma declaração de fé, um lembrete de que não estamos sozinhos. Conhecer a Deus não é apenas ler sobre Ele, é experimentar sua presença em nossa vida. É como conhecer alguém pessoalmente e descobrir detalhes que nunca poderíamos captar apenas ouvindo histórias sobre essa pessoa. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais compreendemos seu caráter, seu amor e seu propósito para nós. Às vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus nos chama a permanecer em sua presença e aprender a confiar no seu tempo. Deus continua reinando mesmo quando não percebemos. As nações podem mudar, crises podem surgir, mas nada escapa ao seu controle. Ele não é surpreendido pelo que acontece no mundo, nem pelo que enfrentamos pessoalmente. Enquanto nós vemos caos, ele já tem o plano completo. Saber disso nos dá segurança, nos ajuda a enfrentar a incerteza com fé firme. Não importa o que venha, Deus continua sendo Deus, e seu propósito se cumprirá. Nossa vida reflete aquilo em que acreditamos. Se vivemos angustiados e desesperados, estamos dizendo que nossas preocupações são maiores que Deus. Mas, se vivemos confiantes, demonstrando paz em meio à tormenta, estamos testemunhando que Deus é real e está presente. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que nossa confiança está colocada naquele que tem tudo sob controle. Quando aprendemos a descansar nele, mostramos ao mundo que sua paz é real e seu amor nos sustenta. Tirar um momento para parar e reconhecer Deus é mais que um exercício espiritual, é uma necessidade. Você pode fazer isso a qualquer momento do dia, ao acordar, antes de uma decisão importante ou quando a ansiedade tentar dominar sua mente. Respirar, orar, ler sua palavra, refletir em um versículo. Tudo isso nos ajuda a lembrar que Deus está conosco e que sua presença transforma nossas cargas em descanso. Entregue suas preocupações a Deus. Mencione-as, expresse-as e confie que Ele cuidará delas. Não é um processo mágico, mas é uma decisão diária.
Fortalecer a fé é como exercitar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele se torna. Lembre-se dos momentos em que Deus foi fiel em sua vida. Relembre testemunhos de outras pessoas e deixe que isso fortaleça seu coração. Número 3. Deixe sua carga. Deus cuida de você. Às vezes, a ansiedade se sente como uma mochila cheia de pedras que carregamos o dia inteiro. Acordamos com preocupações, vamos dormir com medos e, no meio disso tudo, tentamos funcionar como se estivesse tudo bem. Mas a verdade é que esse peso nos esgota, rouba nossa paz, tira nossa alegria e até nos impede de desfrutar das bênçãos que Deus nos dá diariamente. Já aconteceu de, mesmo quando tudo ao seu redor está bem, sua mente continuar procurando algo para se preocupar? É porque a ansiedade tem esse efeito. Nos mantém presos ao que pode acontecer e nos faz esquecer do que Deus já fez. Deus nunca quis que vivêssemos assim. Na verdade, em Pedro 5,7, ele nos dá uma instrução clara. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não diz algumas ansiedades, nem as menores, ele diz toda. Isso significa que não existe carga grande demais, nem preocupação insignificante demais para Deus. Ele quer que você entregue cada inquietação, porque sabe que você não foi criado para carregar esse peso sozinho. E aqui está a chave. Soltar a ansiedade não é um ato de fraqueza. É um ato de humildade. É reconhecer que não conseguimos tudo sozinhos e que precisamos da intervenção daquele que realmente tem o controle. Às vezes achamos que, se pararmos de nos preocupar, as coisas vão sair do controle. Mas o controle nunca esteve em nossas mãos. Deus é quem sustenta o universo, quem mantém o bater do nosso coração e quem conhece cada detalhe da nossa vida. Ele é como um bom pastor que cuida de suas ovelhas antes mesmo de elas saberem do que precisam. O amor dele por você não muda conforme o dia, nem depende do seu desempenho. Seu amor é constante, firme e incondicional. Confiar em Deus não é apenas dizer, Senhor, confio em ti, e continuar igual. Confiar em Deus é soltar, é descansar, é experimentar a liberdade de saber que Ele não apenas ouve, mas age. É entender que quando você deixa suas ansiedades nas mãos dele, elas não desaparecem magicamente, mas deixam de ter poder sobre você. A paz dele começa a preencher seu coração e o medo perde força. Agora, como fazemos isso na prática? Primeiro, através da oração. Não uma oração ensaiada ou perfeita, mas uma oração sincera, honesta. Fale com Deus como falaria com um amigo. Diga exatamente o que te preocupa, o que te tira o sono, o que você teme que aconteça. E depois de dizer, entregue. Não leve de volta com você. Diga, Senhor, entrego isso a ti e confio que tu tens o controle. E quando a ansiedade bater à sua porta, porque ela vai tentar, lembre-se de que você já entregou tudo a Deus. Também ajuda a tomar decisões que reflitam essa entrega. Você já percebeu que muitas vezes carregamos coisas que não nos pertencem? Dizemos sim para tudo, nos sobrecarregamos de responsabilidades e depois nos perguntamos por que estamos tão cansados. Às vezes, aprender a dizer não é uma forma de confiar em Deus. Você não precisa resolver tudo, não precisa fazer tudo. Solte um pouco o controle e verá seu coração começar a descansar. Manter a mente focada em Deus é outra chave. A gratidão é um antídoto contra a ansiedade. Quando se sentir sobrecarregado, faça uma pausa e enumere 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Algo tão simples muda sua perspectiva. Também é importante soltar a culpa. Você não é responsável por tudo que acontece ao seu redor. Deus é, e Ele não precisa que você tome o lugar dele. Descanse em seu amor. Não precisamos caminhar sozinhos. Deus nos deu uma comunidade. Busque apoio em outros cristãos. Cerque-se de pessoas que possam orar por você e te lembrar das promessas de Deus quando você mais precisar. E quando você experimentar a paz dele, compartilhe com outros.
Muitas pessoas lutam contra a ansiedade e precisam saber que Deus cuida delas. Seja um reflexo do seu amor. Número 4. Não se perturbe o seu coração. Creia em mim. Há momentos na vida em que o coração fica inquieto, quando o medo, a incerteza e a ansiedade apertam a alma como uma tempestade que não passa. Jesus sabia disso. Ele conhecia o peso da angústia e, por isso, deixou estas palavras: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Não é uma simples sugestão. É um chamado cheio de amor. Ele não está dizendo para você ignorar suas preocupações ou fingir que tudo está bem. Ele está lembrando que, em meio a qualquer turbulência, ele continua sendo a resposta. Imagine esse momento. Os discípulos estavam confusos, cheios de temor, porque Jesus lhes anunciava que partiria. Para eles, o mundo estava desmoronando. Mas Jesus, em vez de lhes dar uma solução imediata, deu algo melhor, uma promessa. Creiam em mim. Ele não disse que não viriam tempos difíceis, mas que confiassem nele apesar do que viria. E essa promessa continua valendo hoje para você e para mim. Quando o medo tenta nublar nossa fé, quando o futuro parece incerto, a resposta continua sendo a mesma: confiar em Jesus. Muitas vezes buscamos paz em coisas externas. Pensamos que quando tudo estiver resolvido, quando tivermos o que queremos, ou quando os problemas desaparecerem, finalmente teremos tranquilidade. Mas a paz de Jesus não funciona assim. Não é uma paz que depende de circunstâncias favoráveis. É uma paz que permanece mesmo no meio da tempestade. É uma paz que não depende do que acontece do lado de fora, mas de quem está conosco no processo. Confiar em Jesus é confiar no caráter de Deus. E me diga, Deus alguma vez falhou? Não, Ele é fiel. Tudo o que prometeu, cumpriu e continuará cumprindo. Às vezes nos custa confiar porque queremos ver resultados imediatos, mas fé não é ver primeiro, é crer primeiro. É caminhar sabendo que mesmo sem entender tudo, Ele tem o controle. É fácil dizer, eu confio em Deus, quando tudo está calmo, mas a verdadeira fé se mostra quando as coisas não fazem sentido, quando não há respostas, quando as portas parecem fechadas. É aí que realmente aprendemos a descansar nele. E deixe-me te dizer algo. Deus não se incomoda quando levamos nossas dúvidas até Ele. Ele quer que as entreguemos, que digamos, Senhor, aqui está o meu medo, aqui está a minha incerteza, ajuda-me a confiar. E o incrível é que Ele responde, sua paz enche o nosso coração de um jeito que nenhuma lógica consegue explicar. Quando sentir que a ansiedade está voltando, volte à palavra, ali estão suas promessas. Leia-as, medite nelas, repita-as em voz alta se for preciso. A palavra de Deus não é apenas tinta no papel, é vida, é alimento para a alma, e quando você declara em voz alta aquilo que Ele prometeu, sua fé se fortalece e o medo perde poder. Uma das chaves para enfrentar o medo é reconhecê-lo. Do que você tem medo, de verdade? Da solidão, da perda, do futuro incerto? Não ignore esses sentimentos, mas também não deixe que governem sua vida. Em vez disso, apresente-os a Deus, entregue-os e repita, Senhor, isso me preocupa, mas eu escolho confiar em Ti. E pouco a pouco, você perceberá o peso ficando mais leve. Cultivar um relacionamento diário com Jesus faz toda a diferença. Não se trata apenas de recorrer a Ele quando há problemas, mas de fazer da sua presença nosso refúgio constante. Fale com Ele todos os dias, mesmo que seja com palavras simples. Você não precisa de frases elaboradas, apenas de um coração sincero e algo ainda mais poderoso. Adore-o. A adoração muda nossa perspectiva, nos tira do medo e nos lembra quem é Deus. Agradeça, louve pelo que Ele já fez na sua vida e você verá a calma começar a preencher seu coração. Número 5. Tudo posso.
naquele que me fortalece. Há momentos em que sentimos que nossas forças simplesmente não são suficientes. O cansaço físico, as preocupações diárias, os problemas emocionais, tudo parece se acumular e chegamos ao ponto de nos perguntar: como seguir em frente? É aí que entra uma verdade poderosa. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é apenas uma frase motivadora, é uma declaração de confiança de que mesmo que nossas forças sejam limitadas, em Cristo encontramos uma fonte inesgotável de poder. Sabe, às vezes tentamos fazer tudo sozinhos. Nos esforçamos, planejamos, buscamos soluções, mas chega um momento em que nossas próprias forças não bastam. E tudo bem. Não fomos criados para carregar tudo sozinhos. A força que Deus nos oferece não é apenas resistência física ou emocional, é algo muito mais profundo. É a capacidade de enfrentar a vida com coragem, sabedoria e paz, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Quando Paulo escreveu Tudo Posso em Cristo, ele não falou a partir de um lugar de conforto. Ele estava na prisão, em meio a circunstâncias difíceis. Não estava falando de um poder humano, mas de uma força que vinha de Deus. E aqui está algo essencial. Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos provas, mas que, em cada uma delas, Deus nos dará força para continuar. É um lembrete de que não importa o tamanho do desafio, a graça de Deus é maior. Muita gente interpreta esse versículo de forma equivocada, pensando que significa que podemos conquistar qualquer coisa por desejo próprio, mas na verdade, tudo posso não é arrogância, é confiança. Não é dizer eu consigo tudo, mas com Deus nenhuma circunstância pode me derrotar. Não se trata dos nossos méritos, mas do poder dele atuando em nós. E quando entendemos isso, a ansiedade pelo futuro começa a perder força, porque sabemos que não enfrentamos nada sozinhos. Cada prova que enfrentamos tem o potencial de nos aproximar mais de Deus. Quando nos vemos em situações em que nossas forças parecem acabar, é aí que mais experimentamos seu poder. A resiliência que vem da fé nos levanta quando caímos e nos permite seguir com esperança. Deus não prometeu uma vida sem dificuldades, mas garantiu sua presença em cada batalha. Como podemos acessar essa força? Primeiro, pela oração. Cada dia é uma oportunidade para entregar a Deus nossas preocupações e fraquezas. Não precisamos esperar chegar ao limite para buscar sua ajuda. A dependência diária. Nele, nos fortalece antes mesmo de chegarem os momentos difíceis. Quando admitimos que não podemos tudo, abrimos espaço para que seu poder opere. Outro ponto essencial é mudar nossa perspectiva sobre os desafios. Muitas vezes, quando uma porta se fecha ou enfrentamos um obstáculo, sentimos que tudo está contra nós. Mas, e se esse problema for uma oportunidade para ver Deus agir de um jeito inesperado? Ao longo da Bíblia, vemos Deus transformar situações impossíveis em testemunhos da sua glória. Cada dificuldade é uma chance de treinar nossa fé e confiar mais em sua direção. Viver com a força de Cristo não significa que nunca nos sentiremos cansados ou desanimados, mas que, nesses momentos, sabemos a quem recorrer. Quando enfrentamos incertezas, sua palavra nos guia. E cercar-nos de pessoas que nos fortaleçam na fé também nos ajuda a permanecer firmes. Não fomos criados para caminhar sozinhos. A comunidade é parte da forma como Deus nos sustenta. Número 6. Em ti persevero e encontrarei paz. Às vezes, sentimos que nossa mente é um campo de batalha. Pensamentos de medo, ansiedade e dúvida chegam como uma tempestade que não nos deixa em paz. Nos preocupamos com o futuro, com o que pode acontecer, com o que não podemos controlar. E no meio de tudo isso, Deus nos deixa uma promessa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26:3. Não é uma paz superficial, nem temporária. É uma paz completa, uma paz que não depende de as coisas estarem indo bem ou mal, mas de nossa mente estar focada nele.
A paz de Deus não significa ausência de problemas. Não é que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que quando elas chegarem, nosso interior permanecerá firme. É como estar no meio de uma tempestade, mas dentro de um refúgio seguro. Do lado de fora, há vento e chuva, mas do lado de dentro, há calma. Essa é a paz que Deus promete. E o melhor é que não é algo que precisamos produzir sozinhos. Ele mesmo nos dá essa paz. Ele nos guarda. É o compromisso dele com aqueles que decidem confiar nele. Mas aqui está algo essencial. A paz está diretamente ligada à maneira como pensamos. Muitas vezes, a ansiedade se alimenta do que permitimos entrar em nossa mente. Nos concentramos no problema, na incerteza, em tudo o que pode dar errado. Mas Deus nos diz que, se perseverarmos nele, se mantivermos nossa atenção em sua verdade e em seu amor, experimentaremos uma paz que o mundo não entende. Não é ignorar a realidade, é escolher onde fixar nossa visão. Não é fácil, porque vivemos em um mundo cheio de distrações. São muitas vozes competindo por nossa atenção. Notícias, redes sociais, a opinião dos outros, nossas próprias dúvidas internas. E cada uma delas pode roubar nossa paz, se não formos intencionais em voltar nossa mente para Deus. Perseverar significa isso, voltar repetidamente à verdade de que Ele tem o controle, não permitir que os pensamentos negativos permaneçam, mas substituí-los pelas promessas da sua palavra. Confiar em Deus é uma decisão diária, não é algo automático. Às vezes duvidamos porque não vemos uma saída imediata, mas a confiança não se baseia no que vemos, e sim em quem Deus é. Ele nunca falhou. E não vai começar agora. Quando escolhemos confiar, quando dizemos, Senhor, não entendo tudo, mas sei que Tu tens o controle, então sua paz começa a preencher nosso coração. A maneira como pensamos transforma a maneira como vivemos. Quando decidimos olhar a vida com esperança, quando acreditamos que Deus está agindo, até nos momentos difíceis, nossa perspectiva muda. E isso não apenas nos transforma, mas se torna um testemunho para os outros. As pessoas percebem quando alguém enfrenta dificuldades com serenidade, e essa paz que refletimos pode levar outros a perguntar: como é possível ter tranquilidade no meio dessa situação? É então que podemos compartilhar a verdade. A paz vem de Deus. Manter nossa mente em Deus exige prática. Não acontece da noite para o dia, mas existem hábitos que podemos cultivar. Orar em cada situação, por menor que seja, antes de começar o dia, antes de uma decisão importante, antes de dormir. A oração não precisa ser complicada, apenas sincera. Também ajuda a ler a Bíblia, lembrar de suas promessas, memorizar versículos como Isaías e repeti-los quando a ansiedade quiser voltar. Outra chave é identificar pensamentos de medo e dúvida. Muitas vezes nem percebemos o que estamos pensando, mas nossas emoções revelam. Se sentimos ansiedade, podemos nos perguntar: no que estou fixando minha mente? E se não for em Deus, fazer o esforço consciente de mudar esse foco, declarar em voz alta: Senhor, confio em Ti, Tu me guardas em perfeita paz. As palavras têm poder. E quando repetimos a verdade de Deus, nossa fé se fortalece. Número 7. Segurança sob a proteção divina. Há momentos em que sentimos que o mundo ao nosso redor é um lugar perigoso. A incerteza, as más notícias, os problemas que parecem não ter solução, tudo isso nos faz sentir expostos, vulneráveis. Mas em meio a tudo isso, Deus nos dá uma promessa incrível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91. Não é apenas uma frase bonita, é uma realidade para aqueles que decidem viver perto dele. Não se trata de fazer visitas ocasionais à sua presença, mas de habitar nela, de fazer de Deus nosso lar e nosso refúgio. Estar sob o abrigo do Altíssimo significa viver em um relacionamento constante com Ele.
Não é algo que acontece apenas nos domingos da igreja ou quando as coisas vão mal. É um estilo de vida. É reconhecer que fora da sua presença estamos expostos, mas sob sua cobertura estamos protegidos. Ele não nos promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas garante que, quando elas vierem, estaremos sob sua sombra, seguros, sustentados por sua mão. Pense na sombra em meio a um deserto quente. Quando o sol queima com intensidade, encontrar sombra não é apenas um alívio, é uma necessidade. Assim é a proteção de Deus em tempos difíceis. Quando o calor dos problemas se torna esmagador, sua presença nos refresca, nos dá descanso, nos lembra que não estamos sozinhos. Não é uma proteção distante ou impessoal, é um abrigo próximo, cheio de amor. O Salmo 91 não fala apenas de refúgio, mas também de confiança. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Há algo poderoso aqui. O salmista não repete uma teoria, ele declara sua convicção. Não diz um Deus, diz meu Deus. É uma relação pessoal, um vínculo inquebrável. Deus não é apenas uma ideia. Ele é real na vida daqueles que confiam nele. E quando declaramos que ele é nossa esperança, renovamos a fé, lembrando à nossa alma que ele continua sendo nosso refúgio. Imagine um castelo impenetrável, com muros tão espessos que nenhum inimigo consegue derrubá-los. Essa é a imagem de Deus como nossa fortaleza. Não é qualquer refúgio, é um lugar onde o inimigo não tem acesso. Medos, dúvidas, ataques espirituais, nada disso pode prevalecer quando estamos abrigados em sua presença. Não porque somos fortes, mas porque Ele é. Mas como habitar sob seu abrigo? Primeiro, por meio da comunhão constante. Não se trata apenas de buscar a Deus quando estamos em problemas, mas de caminhar com Ele todos os dias. Falar com Ele em oração, não apenas para pedir, mas para alinhar nosso coração com sua presença. Meditar em sua palavra, porque quando conhecemos suas promessas, podemos nos apegar a elas nos momentos difíceis. Quando nossa mente está cheia de sua verdade, o medo perde força. Também significa confiar nele diariamente. Às vezes, caímos na tentação de tentar controlar tudo sozinhos, de achar que podemos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Deus nos chama a abandonar essa autossuficiência e depender dele. Habitar sob sua sombra é permitir que Ele governe nossa vida, que tome o controle das nossas decisões, que seja Senhor de cada área, sem reservas. Quando sentir medo, lembre-se de que existe um refúgio. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Busque sua sombra, converse com Ele e diga: Tu és o meu refúgio, Senhor. Antes de tomar grandes decisões, entregue tudo a Deus, peça direção e confie na sua proteção. Ele vê o que você não vê, conhece o que está por vir e tem poder para te guardar em cada passo. E aqui está algo maravilhoso. Quando vivemos nessa segurança, impactamos quem nos rodeia. Nossa paz em meio às tempestades pode ser um testemunho vivo de que Deus é real. Muitas pessoas estão procurando esperança, precisando saber que existe um refúgio seguro. Quando vivemos com fé, quando demonstramos com nossa vida que Deus é nossa fortaleza, outros podem ver sua luz através de nós. Número 8. A renovação de forças na espera. Esperar não é fácil. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças que aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Deus nos ensina que a verdadeira força não vem da pressa, e sim de aprender a esperar nele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40. Não é apenas uma promessa bonita, é uma realidade para aqueles que decidem confiar, mesmo quando ainda não veem o resultado. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, não significa resignação ou passividade. É confiar no seu tempo,
continuar fazendo o que é correto, mas sem ansiedade. É o equilíbrio entre agir com fé e descansar no seu plano. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e nos desesperamos quando as coisas não acontecem como imaginamos. Mas quando forçamos soluções humanas, acabamos exaustos, confusos e mais distantes do que Deus havia preparado para nós. O desafio é que, na espera, nossa fé é testada. É ali que realmente descobrimos se confiamos em Deus ou em nossas próprias forças. A Bíblia nos mostra que Deus nunca chega atrasado, embora às vezes pareça demorar. José teve de esperar anos na prisão antes de ver o propósito de Deus se cumprir. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi foi ungido como rei, mas esperou muito tempo antes de assumir o trono. Por quê? Porque Deus usa a espera para nos moldar, fortalecer e preparar para o que virá. Por isso Isaías compara os que esperam em Deus às águias. Sabe por quê? Porque as águias não fogem da tempestade. Elas se elevam acima dela. Em vez de lutar contra o vento, usam-no para subir ainda mais alto. Assim é a fé. Não se trata de evitar as provações, mas de aprender a vê-las da perspectiva de Deus. Quando confiamos nele, nossa visão se amplia. Deixamos de enxergar apenas o problema e começamos a ver o propósito. Correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. A vida é uma maratona, não uma corrida curta. E há momentos em que sentimos que não conseguimos mais. O estresse, o desgaste emocional, a incerteza, tudo isso nos consome. Mas aqui está a chave. Deus não nos dá forças apenas para os grandes momentos. Ele também nos sustenta nos pequenos passos de cada dia. Às vezes queremos voar como as águias, mas existem temporadas em que simplesmente precisamos caminhar sem desanimar, e em cada uma delas, Deus está presente, renovando-nos. Como esperar em Deus sem se desesperar? Primeiro, fortalecendo nosso espírito com oração e com a palavra. Quando oramos, nos conectamos à fonte da nossa força. E quando meditamos em suas promessas, nossa fé é alimentada. Não podemos permitir que a impaciência fale mais alto do que a voz de Deus. Em vez de focar no que ainda não aconteceu, podemos focar no que Deus já fez. Também é importante evitar o esgotamento espiritual. A espera pode nos desgastar se não tivermos momentos de descanso, adoração e comunhão com outros cristãos. Às vezes, a frustração nos leva à reclamação, mas Deus nos chama a substituir a queixa pela gratidão. Em vez de olhar para o que falta, podemos agradecer pelo que já temos. Cada dia traz bênçãos, mesmo que pequenas, e quando aprendemos a celebrar o pequeno, somos preparados para receber o grande. Esperar em Deus é aceitar que existem processos de renovação. As provas não são castigos, são treinamentos. Elas nos preparam para o que vem, fortalecem nossa fé e nos ensinam a depender dele. Cada etapa tem um propósito, e cada demora é uma oportunidade de crescimento. Talvez você não entenda por que as coisas estão demorando, mas Deus entende. E se você confiar nele, verá como tudo se encaixa no tempo perfeito. Número 9. Deus sempre prove uma via de escape. Todos enfrentamos tentações. Não importa quem você seja, quanto tempo tenha na fé ou quão forte pense que é. Isso faz parte da condição humana. Às vezes pensamos que só nós lutamos com certas tentações, e isso nos enche de vergonha. Mas a verdade é que todos, em algum momento, já estivemos diante de situações em que sentimos a pressão de fazer o que não deveríamos. E aqui está o ponto-chave. A tentação em si não é pecado. O que determina o rumo da nossa vida é como reagimos diante dela. Deus nos deixou uma promessa em Coríntios 10. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Repare em algo importante. Deus nunca permitirá que você enfrente algo que esteja além da sua capacidade nele. Não existe prova ou tentação impossível de superar quando você se apega a Deus. Ele não apenas sabe até onde você pode ir, mas sempre prepara uma saída. O problema é que, muitas vezes, no meio da prova, sentimos que não há escapatória. Nos convencemos de que não há outra opção e caímos na armadilha de acreditar que ceder é inevitável, mas Deus afirma o contrário. Sempre existe uma alternativa, sempre há um caminho para resistir e vencer. Às vezes, essa saída é literalmente se afastar da situação. Outras vezes, é mudar nossa forma de pensar e declarar com firmeza que não queremos nos afastar de Deus. Mas, para escolher o escape que Ele nos oferece, precisamos estar atentos e dispostos a obedecer. Muitas vezes o Espírito Santo nos alerta antes de cairmos. Ele nos dá um sinal, uma sensação de desconforto, uma voz interna dizendo, não vá por aí. Quantas vezes já sentimos esse aviso e mesmo assim ignoramos? Deus fala, mas somos nós que decidimos se vamos ouvir. A melhor maneira de fortalecer nossa resistência é cultivar um relacionamento profundo com Ele, conhecer Sua palavra e permitir que ela seja a bússola que nos guia quando o caminho parece confuso. A oração é nossa melhor arma para antecipar a tentação. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não devemos esperar até estar no meio da batalha para pedir ajuda. Peçamos a Deus que nos fortaleça antes que a prova venha, que nos torne sensíveis à sua voz e nos ajude a escolher corretamente. Além disso, é essencial cercar-se de pessoas que nos incentivem a crescer na fé. Às vezes, tudo o que precisamos é de um conselho sábio ou de uma palavra de ânimo para lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Outra estratégia importante é evitar ambientes e hábitos que nos deixam vulneráveis. Se sabemos que algo pode nos levar ao pecado, o mais inteligente é evitar. Não podemos brincar com fogo e esperar não nos queimar. A tentação perde força quando decidimos nos afastar dela e, ao mesmo tempo, precisamos preencher esse espaço com coisas que nos edificam, atividades que nos aproximem de Deus e fortaleçam nossa fé. Cada vez que resistimos à tentação, nosso caráter é fortalecido. Cada vitória, por menor que pareça, nos torna mais firmes na fé. E o melhor de tudo é que podemos celebrar essas vitórias, não com orgulho próprio, mas com gratidão a Deus. É Ele quem nos dá força para vencer. E quando compartilhamos nossas vitórias com outros, os encorajamos a crer que também podem vencer suas próprias batalhas. Não existe tentação grande demais para a graça de Deus. Da próxima vez que você enfrentar uma prova, lembre-se desta verdade. Você não está sozinho. Deus é fiel. Ele já preparou o escape. Acalme-se, peça ajuda e confie que Ele lhe dará força para resistir. Porque com Deus sempre existe uma saída. Número 10. O clamor na angústia e a resposta de Deus. Há momentos na vida em que a angústia nos sufoca. Aquela sensação de que o problema é maior do que nós, de que não há saída, de que tudo está fora de controle. Isso acontece com todos nós. Às vezes, é uma crise financeira, um conflito familiar, uma doença ou simplesmente aquela ansiedade que se instala na alma sem explicação aparente. E nesses momentos, quando sentimos que já não conseguimos mais, nasce uma necessidade profunda de clamar a Deus. Porque, embora muitas vezes tentemos resolver tudo sozinhos, existem situações que nos levam a reconhecer que precisamos de algo maior que nossa própria força. O Salmo diz, na angústia invoquei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, colocando-me em um lugar espaçoso. Repare no que está escrito. Não diz, orei num momento de calma e Deus me ouviu. Mas, na angústia, isso significa que Deus não espera que estejamos bem para nos aproximarmos dele. Não precisamos disfarçar, não precisamos de palavras perfeitas.
Quando o coração está desesperado e clamamos a Deus, Ele escuta. E não apenas escuta, Ele responde. Às vezes pensamos que Deus está distante, que nossas orações são apenas palavras lançadas ao ar. Mas a verdade é que Ele sempre está perto. Ele nos conhece melhor do que imaginamos e nunca está ocupado demais para atender ao nosso clamor. Talvez a resposta não venha da forma que esperamos ou no tempo que desejamos, mas ela vem. Deus não ignora uma oração sincera. E quando clamamos com fé, confiando que Ele está agindo, mesmo sem ver resultados imediatos, algo começa a mudar dentro de nós. O salmista diz que Deus o colocou em um lugar espaçoso. Essa imagem é poderosa. A angústia parece um quarto pequeno e escuro, um lugar onde falta o ar. Mas quando Deus age, Ele nos tira desse aperto e nos dá liberdade. Onde antes só havia pressão, agora há alívio. Onde tudo parecia fechado, agora há novas oportunidades. A resposta de Deus não é apenas resolver o problema, é transformar nosso interior, nos dar uma nova perspectiva, nos renovar por dentro. Mas como podemos experimentar essa resposta de Deus? Primeiro, sendo honestos na oração. Não se trata de recitar frases ensaiadas, mas de abrir o coração sem reservas. Dizer, Senhor, eu me sinto assim, isso me pesa, isso eu não entendo. Deus não precisa de palavras bonitas, Ele deseja sinceridade. E quando oramos com transparência, nossa fé se fortalece, porque reconhecemos que Ele é nossa única esperança real. Também é importante manter o coração receptivo. Às vezes Deus nos mostra caminhos para sair da angústia, mas não queremos segui-los. Talvez Ele nos peça para perdoar, para soltar o controle, para pedir ajuda, para mudar de direção. A resposta dele nem sempre é imediata, mas sempre é sábia. Quanto mais dispostos estivermos a seguir sua orientação, mais rápido veremos o alívio que Ele deseja nos dar. Sair da angústia nem sempre é um processo instantâneo, mas cada passo importa. Um exercício prático é ter um diário de oração, anotar o que nos preocupa e, com o tempo, registrar como Deus vai respondendo. Isso não só nos ajuda a lembrar de sua fidelidade, como fortalece nossa fé para batalhas futuras. Outra chave é celebrar cada avanço. Muitas vezes estamos tão focados no grande problema que deixamos de ver os pequenos milagres diários, mas quando aprendemos a agradecer pelo pouco, nosso coração se enche de paz. E aqui vem algo maravilhoso. Quando Deus nos tira da angústia, podemos ser um canal de alívio para outras pessoas. Há gente perto de nós passando pelo que já passamos. Compartilhar nosso testemunho pode ser a esperança que alguém precisa. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Assim como Deus nos levou a um lugar espaçoso, também podemos ser refúgio para alguém, demonstrando compaixão, ouvindo e apoiando. Número 11. O Deus da esperança te encherá de gozo e paz. A esperança não é apenas um desejo vago de que as coisas melhorem. Quando a Bíblia fala de esperança, ela se refere a uma confiança firme e segura de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Romanos 15:13 diz: E o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui há algo extraordinário. Deus não apenas nos dá esperança, Ele nos enche de gozo e de paz durante o processo. Não depende do que vemos, mas de em quem cremos. Às vezes confundimos esperança com simples otimismo. Pensamos que ter esperança é apenas tentar ver o lado positivo de tudo. Mas a verdadeira esperança não se baseia em circunstâncias. Ela se baseia no caráter de Deus. Ele é fiel, seu amor é imutável. Seu poder não tem limites. Essa é a razão pela qual podemos esperar com confiança, mesmo quando nada faz sentido. A esperança que Deus nos dá não é frágil, é uma rocha firme sobre a qual podemos construir nossa vida. Quando temos esperança, algo muda dentro de nós. Não enfrentamos o dia com medo, mas com fé.
Não desistimos diante das dificuldades, porque sabemos que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. A esperança nos dá força para continuar. Ela nos impulsiona a levantar a cada manhã com a certeza de que Deus está no controle. E o mais lindo é que essa esperança não beneficia apenas a nós, mas impacta quem está ao nosso redor. Quando alguém vê que, apesar dos problemas, continuamos confiando, essa pessoa pode ser inspirada a buscar o mesmo Deus. O gozo é um fruto da esperança, mas não qualquer gozo, e sim aquele que vai além da felicidade superficial. Ele não depende de as coisas estarem indo bem ou mal. Não desaparece quando surgem provas. É um gozo que nasce do entendimento de que somos amados, temos um propósito e Deus está conosco. Paulo, o autor de Romanos, escreveu sobre o gozo enquanto estava preso. Isso nos mostra que não importa o lugar ou a circunstância. Quando confiamos em Deus, o gozo permanece. A paz é outro presente de Deus para aqueles que creem. É aquela tranquilidade profunda que nos guarda, mesmo quando o mundo parece um caos. É o descanso de saber que não carregamos nossas cargas sozinhos. Elas estão nas mãos de Deus. E essa paz não transforma apenas o nosso interior. Ela também transforma o ambiente ao nosso redor. Quando estamos em paz, irradiamos calma. Nossa família, amigos e colegas percebem a diferença. Em um mundo cheio de ansiedade, viver em paz é um testemunho vivo de que Deus está agindo em nossa vida. Mas como podemos abundar em esperança? A resposta está no poder do Espírito Santo. Não é algo que conseguimos produzir sozinhos. O Espírito Santo é quem fortalece nossa fé, quem nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados. Ele nos consola nos momentos difíceis e nos dá coragem para continuar crendo. Muitas vezes perdemos a esperança porque tentamos carregar a vida com nossas próprias forças, mas quando deixamos que o Espírito Santo assuma o controle, nossa perspectiva muda. Ele nos mostra que não estamos sozinhos, que Deus continua fiel e que o melhor ainda está por vir. Para permitir que o Espírito Santo opere em nós, precisamos estar dispostos. Não podemos esperar ter gozo e paz se nossa mente está cheia de preocupações e dúvidas. É um exercício diário de fé. Entregar nossas cargas, buscar sua presença, pedir que Ele nos encha. Às vezes a incredulidade nos bloqueia. Duvidamos de que Deus possa agir em nossa situação. Mas quando escolhemos crer, abrimos a porta para que Ele opere. Número 12. Ele te consola para que você console outros. A dor é uma parte inevitável da vida. Todos nós já passamos por momentos difíceis, situações que quebraram nosso coração ou nos fizeram sentir sozinhos. E nesses momentos, o que mais precisamos é de consolo. Alguém que nos lembre que não estamos sozinhos, que ainda há esperança. E Deus, em seu amor infinito, se revela como o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele não é um Deus distante, que apenas observa de longe. Ele é um Deus próximo, que sente nossa dor e está atento a cada lágrima. Quando enfrentamos tribulações, às vezes pensamos que Deus está em silêncio, mas a verdade é que Ele nunca deixa de agir. Seu consolo não é apenas um sentimento momentâneo, mas um poder que cura desde dentro. Às vezes, seu consolo chega como uma paz inexplicável em meio à tempestade. Outras vezes, ele nos envia pessoas no momento exato, com uma palavra, um abraço ou uma oração. Deus usa diferentes maneiras para nos lembrar de que estamos em suas mãos. O mais surpreendente é que Deus não nos consola apenas para aliviar nossa dor, mas porque tem um propósito maior. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 1 que Ele nos consola em todas as nossas tribulações para que possamos consolar outros. É um ciclo de graça. O que recebemos de Deus não é apenas para nós, é para ser compartilhado. Se já atravessamos sofrimento e Deus nos levantou, isso nos torna mais sensíveis ao sofrimento alheio.
Dá-nos a capacidade de entender o que outros estão vivendo e de ser instrumentos de esperança. Muitas vezes, no meio da dor, não entendemos por que estamos passando por aquilo. Mas quando o tempo passa e encontramos alguém enfrentando algo semelhante, percebemos que nossa experiência nos preparou para ajudar. Se Deus nos tirou de uma crise, podemos dizer a alguém que também há saída. Se Ele curou nosso coração, podemos afirmar a outro que a restauração também virá. Deus não desperdiça nosso sofrimento. Ele o transforma em testemunho vivo. E como podemos ser instrumentos de consolo? Primeiro, aprendendo a ouvir com o coração. Às vezes, a melhor forma de consolar não é com palavras, mas com presença. Há pessoas que só precisam ser ouvidas, que precisam saber que sua dor é válida, que não estão exagerando, que não estão sozinhas. Ser alguém que escuta sem julgar é um presente imenso para quem está ferido. Outra forma de consolar é oferecendo palavras de vida, não frases vazias ou clichês religiosos, mas lembrando a pessoa das promessas de Deus. Muitas vezes, no meio da dor, esquecemos que Deus continua no controle, continua agindo e que seu amor não muda. Um simples "Deus está com você" ou "isso não é o fim" pode trazer mais alívio do que imaginamos. E não é só com palavras, ações também consolam. Uma oração, uma visita, um ato de generosidade. Algo que parece pequeno para nós pode significar tudo para alguém em crise. Como igreja, somos chamados a ser uma comunidade que consola. Não fomos criados para viver isolados. Quando compartilhamos nossas cargas, quando apoiamos uns aos outros, refletimos o amor de Deus. Criar espaços onde as pessoas possam falar, orar juntas e encontrar apoio é essencial. Uma mensagem de encorajamento, um grupo de oração ou um simples ato de serviço pode transformar a vida de alguém. Número 13. Ele me livrou de todos os meus medos. O medo é algo com que todos lidamos. Ele nos paralisa, rouba nossa paz e nos faz duvidar do que Deus pode fazer em nossa vida. Às vezes é o medo do fracasso, outras vezes o medo da solidão, da enfermidade ou de um futuro incerto. Mas aqui está a verdade. O medo não precisa governar você. No Salmo 34, Davi nos deixa uma promessa poderosa. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Não de alguns, não apenas dos menores, mas de todos. Isso significa que não importa qual temor te atormenta hoje. Deus pode te libertar completamente. Davi sabia o que era sentir medo. Passou anos fugindo, sendo perseguido, enfrentando situações que pareciam impossíveis. Mas no meio de tudo isso, sua resposta foi sempre a mesma: buscar a Deus. Ele não tentou resolver tudo sozinho, não deixou que a angústia o consumisse, levou seus temores ao Senhor em oração. E é isso que ele nos ensina. O medo não desaparece quando o ignoramos, mas quando o enfrentamos com fé. O mais impressionante nesse versículo é a certeza: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Não há dúvida, não há talvez. Deus sempre está atento à nossa voz, às nossas orações e lágrimas. Quando clamamos com sinceridade, Ele responde. Pode não ser do jeito que imaginamos, mas sempre será da maneira perfeita. Não existe medo tão grande que impeça Deus de ouvir, nem situação tão complexa que Ele não possa intervir. A promessa de libertação é completa. Não é apenas um alívio momentâneo, é uma transformação profunda. Deus não quer que você viva dominado pelo medo. Ele quer que você viva em confiança, e essa confiança não vem das nossas forças, mas da certeza de que Ele está conosco. A Bíblia não promete que nunca sentiremos medo, mas garante que com Deus sempre existe saída. Às vezes a libertação é imediata, outras vezes é um processo. Mas cada passo de fé nos aproxima da paz que Ele oferece. Quando Deus nos livra do medo, a primeira coisa que sentimos é paz. Não uma paz superficial, que depende de tudo dar certo,
mas uma paz interior estável que acalma a alma mesmo no meio da tempestade. E essa paz nos dá coragem. Deixar o medo não significa que os problemas desaparecem, mas que agora os enfrentamos com a certeza de que Deus vai à nossa frente. Buscar a Deus deve ser um hábito constante. A oração é nosso refúgio, não apenas para pedir, mas para derramar o coração diante dele. Quando somos sinceros, quando expomos nossos temores sem máscaras, ele responde. Muitas vezes, sua resposta vem por meio da palavra. A Bíblia é cheia de lembretes da fidelidade de Deus, do seu amor e do seu poder para nos libertar da angústia. A fé é a chave para vencer o medo. Não uma fé cega, mas uma fé que cresce conforme conhecemos mais a Deus. O medo se alimenta de dúvidas, mas a fé se alimenta da verdade. E a verdade é esta: Deus está com você. Ele não te abandonou e sua proteção é real. Uma forma prática de enfrentar o medo é identificá-lo. Muitas vezes sentimos ansiedade ou inquietação, mas não paramos para entender o motivo. Quando refletimos, escrevemos e apresentamos isso a Deus em oração, tudo muda. Quando damos nome aos nossos temores e os comparamos com a palavra de Deus, percebemos que muitos deles não têm fundamento. E os que têm, tornam-se pequenos diante do poder do Senhor.